Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Eu vou corrigir com vocês nesta aula de hoje aquelas questões que eu tinha pedido para que fossem feitas das páginas 105 e 106 do livro de vocês, tá? Essas questões aí já deveriam ter sido feitas essa correção, né? E eu preparei então a correção de algumas dessas questões aí, e exatamente para a gente poder revisar, né, os modelos atômicos 1, 2 e 3 e, além do mais, prepará-los para o nosso teste da diagnóstica que será feito agora nessa quarta-feira, né? Então prestem bastante atenção na correção destas questões aqui, que ela ajuda a gente a trabalhar essa revisão, tá beleza? Então vamos lá. Na questão de número 1, está dizendo o seguinte: com relação ao estudo sobre o átomo, letra A, explique como o átomo, que é formado por partículas carregadas eletricamente, pode se apresentar neutro. Letra B. O que aconteceria com a massa e a carga de um átomo neutro se acrescentasse um elétron em sua eletrosfera? Letra C. Qual a utilidade da tela do sulfeto de zinco na experiência de Rutherford? E por último, quais partículas formam o núcleo e a eletrosfera do átomo? Faça uma comparação em carga e massa. Então eu preparei aqui no quadro, eu vou ampliar para vocês aqui a minha tela, aumentar a minha tela para poder trabalhar essa correção aqui bacana, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho então, pessoal, né, algumas coisas esboçadas aqui para a gente corrigir essa questão aí. Então, primeira questão, a letra A. Explique como o átomo, que é formado por partículas carregadas eletricamente, pode se apresentar neutro. Então, eu peguei aqui como exemplo, tá, o átomo de hélio, eu tirei aqui a massa atômica do hélio e o número atômico dele. E fiz uma representação aqui desse átomo. Se a gente observar, eu tenho número atômico 2. Significa que ele tem 2 prótons no seu núcleo. E além do mais, eu tenho massa 4. Então, se ele tem 2 prótons e tem massa 4, as outras duas partículas que estão faltando aqui para formar 4 são os 2 nêutrons. Então lembra que o meu núcleo é formado de prótons mais nêutrons. Então a soma dos prótons mais os nêutrons me dá a massa 4. Ok? Agora, ao redor deste núcleo, eu tenho os elétrons. Então lembra que eu falei que a quantidade de prótons mais elétrons no átomo tem que ser a mesma quantidade. Então se ele tem 2 prótons, ele terá 2 elétrons. Então está aí a resposta. Mesmo esse elemento químico apresentando cargas elétricas positivas e negativas, é considerado neutro. Por quê, pessoal? Porque a quantidade de carga positiva é idêntica à quantidade de carga negativa. Então todos os elementos químicos da tabela periódica são eletricamente neutros. Beleza? Ok. O que aconteceria com a massa e a carga de um átomo neutro se acrescentássemos um elétron na sua eletrosfera? Então, se eu colocar um elétron a mais nesse átomo, né, na sua eletrosfera, o que aconteceria com a massa dele? Então, praticamente essa massa não sofre alteração, porque a massa de um elétron é praticamente insignificante, né? A gente fala que ele é massa desprezível. Ele tem uma massa, mas é muito pequena em relação ao tamanho do átomo. Então, esse um elétron a mais não vai fazer tanta diferença em termos de massa, mas a carga dele vai ficar alterada. Como o elétron ele tem carga negativa, ele vai ficar eletricamente negativo. Tá? Qual a utilidade da tela de sulfeto de zinco na experiência de Rutherford? Então, se a gente for analisar aqui o experimento de Rutherford, recordando, eu tenho aqui o polônio, a caixa de chumbo, e aqui ele está emitindo partículas alfa. Essa partícula alfa, ela bate de frente com uma lâmina de ouro e acontece aqui desvios dessa trajetória dos raios alfa, né? Então, a utilidade dessa tela de sulfeto de zinco é justamente demarcar aonde esses raios alfa foram parar. Então eu consigo, através de pontos luminosos nessa tela de sulfeto de zinco, descobrir quais foram essas trajetórias da partícula alfa. Beleza? E por último, quais partículas formam o núcleo e a eletrosfera do átomo? Então aqui eu tenho no meu núcleo, eu tenho os nêutrons e os prótons, ok? E na eletrosfera eu tenho os elétrons.
faça uma comparação da carga e da massa. Então aqui eu vou ter as massas de um próton, massa 1, nêutron, massa 1. Então a massa relativa dos dois em comparação, ok? O nêutron é um pouquinho maior do que o próton, mas é insignificante esse valor também de massa um pouco a mais. Então a gente compara em termos relativos, massa 1, massa 1. E o elétron, ele é cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um nêutron ou um próton. É como se eu estivesse cortando um próton em 1836 partes, e uma destas partes é, no caso, o meu elétron. Tá? E as cargas relativas são: carga relativa do próton é 1+, do elétron é 1-, e o meu nêutron não tem. Então, esse quadrinho aqui, ele te resume, né, algumas características do átomo. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente passa aqui de novo para a minha tela. Questão de número 2. Eu vou apenas ler e comentar e a gente já vai para a resposta correta por causa do tempo, tá beleza? Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Essa frase foi proferida por Albert Einstein, um brilhante físico do século XX, dita em face da grande ignorância humana do século no que viveu, em que ele coloca o preconceito como um mal mais difícil de se erradicar, que é a elucidação da estrutura atômica. Com relação à era atômica, pode-se afirmar que... Então, essa frase aqui foi muito famosa, né, na época. Ele diz que é muito mais fácil a gente quebrar, desintegrar um átomo do que um preconceito, que é difícil da gente quebrar. Então, nesta época, né, houve uma evolução muito grande em termos de conhecimento e aprofundamento de conceitos relativos ao átomo. Então, com relação à era atômica, pode-se afirmar que a letra correta aqui vai ser a letra A, tá? Que diz o seguinte, pode-se afirmar que, deixa eu só passar aqui um pouquinho para frente, porque aqui, isso, beleza. Foi um momento de grandes descobertas em torno do átomo. Nessa época, o átomo evoluiu de um pequeno pensamento filosófico, Demócrito e Leucipo, para a estrutura atômica em torno das subpartículas bem definidas. Então, esse período aqui foi um período de grande evolução. Desde aquele pensamento filosófico de Demócrito e Leucipo, né, que conceberam a ideia do que seria formada a matéria, seria formada por átomos, nesse século XX, com este modelo, né, proposto por Dalton, sofreu grandes evoluções, e depois que foram descobertos a natureza elétrica da matéria, né, então foram vários conceitos aí aperfeiçoados. Então, foi um período de grande descoberta em relação ao átomo. Tá? As outras questões aqui, elas estão incorretas. Beleza? Questão 3. Deixa eu só subir aqui meu quadrinho para ficar um pouco mais alto. Bom, com relação à questão 2, a questão 3, desculpe, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. Clarice Lispector. Clarice Lispector foi escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia e de origem judaica. Veio para o Brasil com a sua família em 1922. Utilizando este verso, a escritora tenta convencer o leitor de que não há necessidade de se ver algo para que se possa acreditar em sua existência. Né? Então ela fala um pouquinho aí relativo, né, ao que você acredita que aconteça, que exista, mas não precisa de fato enxergar, né? Apenas você crê, né, no caso. Com relação aos conceitos em torno do átomo, pode-se afirmar que, em torno do átomo, eu posso afirmar que, a letra correta aqui vai ser a letra E. Os átomos passaram a ser analisados internamente a partir das experiências de Thomson e Rutherford, e de forma indireta, utilizando diversas aparelhagens improvisadas. Ok? Esta questão 4 aqui, pessoal, ela fala mais sobre as partículas radioativas. Na verdade, a gente não entrou em tanto detalhe assim com relação às partículas
radioativas, né? O que a gente chama de emissões radioativas, que eram as partículas alfa e beta, e a emissão eletromagnética, que era chamado de raios gama. A gente vai aperfeiçoar mais esse estudo de radioatividade no segundo ano. Tem um capítulo específico que se trabalha com radioatividades, tá? Mas, enfim, esta questão aqui eu vou apenas comentar a incorreta. Considerando os conceitos relacionados à radioatividade, indique a alternativa incorreta, ok? Então, desta incorreta aqui, a gente vai marcar a letra B, ou seja, as emissões radioativas do tipo beta são as mais penetrantes. Como eu falei com vocês, a gente tem que trabalhar um pouco sobre as emissões radioativas para a gente saber as suas características. Então, brevemente, só falando assim bem por alto, as emissões radioativas mais penetrantes é a radiação gama. Ela é mais penetrante, é uma onda eletromagnética de alto poder de penetração. As duas partículas que nós temos também que são consideradas emissões radioativas é a partícula beta e a partícula alfa. A partícula alfa é a mesma partícula que foi utilizado no experimento de Rutherford, que transformou o segundo modelo de Thomson ao terceiro modelo atômico. O poder de penetração das partículas alfas é baixo. Da partícula beta é um pouco a mais do que a partícula alfa, mas é menos do que as emissões radioativas gama. Então, por isso que ela está errado, tá? As partículas radioativas beta, elas não são as mais penetrantes, tá bom? Então, novamente eu falo, a gente vai trabalhar melhor essas questões aí sobre emissões radioativas num capítulo específico sobre radioatividade. Aqui, a questão 5 está falando a respeito da bomba atômica, Está falando sobre as emissões radioativas dessa bomba atômica. Então, inicialmente, o objetivo das pesquisas não era a fabricação de bombas, mas sim a captação da energia nuclear que poderia ser utilizada para produção de energia elétrica. Então, basicamente, as pesquisas relativas às emissões radioativas, elas poderiam ser utilizadas para produção de energia, mas também elas foram utilizadas para um lado negativo aí, tá? Então, com relação ao desenvolvimento do modelo atômico que levou à produção de bombas atômicas e da energia nuclear, indique a alternativa correta e corrija as incorretas. Então, aqui a gente já vai para a incorreta, Para a alternativa correta, desculpe. A descoberta da radioatividade possibilitou a experiência de Rutherford, gerando um modelo atômico planetário. Então, graças também às pesquisas voltadas para radiação, para a radioatividade, uma destas pesquisas, utilizando-se aqui o material radioativo polônio, Rutherford utilizou desses conhecimentos para aperfeiçoar o seu modelo atômico, o seu modelo planetário. Então, por isso, a letra E é a correta. E a sexta questão e última aqui, está mostrando aqui um desenho, uma charge. Aqui a gente tem um modelo atômico planetário, e dois camaradas aqui discutindo a respeito desse modelo. Nessa charge, o modelo atômico em evidência é qual é o modelo que a gente trabalha, aquela ideia do planeta do núcleo, que seria o Sol, e ao redor desse Sol estariam os planetas girando em analogia aos elétrons. Esse modelo aqui é o modelo planetário, ou modelo atômico de Rutherford. Tá? Então, assim a gente tem aqui, nesse slide, o gabarito. Vocês podem utilizar aqui para a gente poder ver a resolução. Também está no seu livro, essa resolução aí. Tá? Dá um print nessa tela, beleza? Para vocês voltarem na resolução. Qualquer dúvida, só falar comigo que a gente resolve. Beleza? Pessoal, quarta-feira a gente tem um teste, e esse teste fala-se um pouco aí sobre essas ideias dos modelos atômicos 1, 2 e 3. Beleza? Até mais, pessoal. Abração!